Olá, amados. Bom dia, queridos. Bom dia, com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E uma excelente, maravilhosa, abençoada madrugada para quem tem acompanhado de madrugada. E louvado seja o Senhor por mais esse momento, pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando novamente mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações, através dessa rica, viva e eficaz palavra. E cada dia, queridos, o Senhor tem porções diárias de transformação para o nosso coração, para nossas vidas, ensinamentos muito importantes para podermos ter uma caminhada saudável nessa terra, estarmos sendo reconhecidos como discípulos do Senhor nessa terra. E o devocional tem nos ensinado muito, falou alguns dias atrás sobre o passado, depois falou sobre deixar todos os traumas, medos, ressentimentos. E depois o devocional veio falando aqui sobre excesso de bagagem, para nos libertarmos das bagagens. Logo em seguida o devocional vem falando sobre ser forte, corajoso, não se entregar, ser resiliente. E ontem estava falando sobre colocar Deus em primeiro lugar, priorizar o Senhor para ser bem-sucedido. E hoje o devocional está falando sobre ter uma vida íntegra, sobre sabermos detectar quando estamos em um ambiente que tem nos afastado da presença do Senhor, que tem nos contaminado, um ambiente que ao invés de nos nutrir, está drenando as nossas forças, as nossas energias. Então nós temos que estar sempre conectados com o Senhor para detectarmos, para andarmos em retidão, andarmos em integridade, não nos deixarmos corromper, esse mundo é mau, querido, o mundo jaz no maligno e o mundo traz muitas situações e oportunidades para corromper, os nossos princípios, corrompermos de várias maneiras, e a gente precisa estar sempre alerta, O autor está dizendo aqui sobre uma ocasião que ele estava numa empresa e ele teve que sair daquela empresa porque ele estava sendo envolvido ali em situações que estavam deixando ele apreensivo. Ele sabia que as coisas que estavam acontecendo ali não era certo, não era certo, e que ele estava sendo conivente com coisas que estavam desagradando a Deus. Então ele, decidiu sair daquele ambiente. E me fez lembrar também do meu esposo, há muitos anos atrás. Nossos filhos eram pequenos, o único sustento da casa era esse trabalho que ele tinha, Ele era encarregado de uma empresa que prestava serviços para a Sabesp, e aquela empresa, infelizmente, começou a se corromper, com as prefeituras, querendo negociações ilícitas, e meu marido, sendo o encarregado, ele tinha que passar para os engenheiros o que a empresa estava falando, e ele começou a se sentir mal, e passava mal de verdade, e foi ao hospital, e o médico passou umas medicações porque ele estava muito angustiado, E o médico disse que naquela época estresse era uma palavra difícil de se ouvir, mas o médico passou uns comprimidos chamados estresse tabs para ele, e ele estava muito angustiado, e a gente começou a orar para Deus nos iluminar naquela situação, porque ele não estava feliz ali na empresa, ele não podia fazer o que o chefe estava pedindo. É tanto que numa reunião com o chefe dele falou: olha, você precisa ser menos certinho, você precisa ser mais, e ficou ali assim, E ele falou: mais o que, doutor? E ele falou: mais bandido. E olha, é uma palavra feia de se falar aqui, mas enfim, queridos, infelizmente o mundo jaz no maligno, e muitas vezes você está numa empresa dependendo de um trabalho, e as pessoas querem que você faça coisas que estão totalmente fora, do que é certo, de seus princípios, dos princípios morais e éticos, Mas eu sei que, graças a Deus, meu esposo não entrou naquela situação, não se corrompeu ali, decidiu sair, largou para trás 5 anos de trabalho. Quando ele viu, o registro que tinha na carteira era frio, nunca tinha sido recolhido INSS, enfim, não tinha direito de fundo de garantia, não tinha direito de nada, e simplesmente ele saiu
né, saiu para manter a sua integridade e a sua paz, né, a honestidade com todos, enfim. E ali, queridos, ele ficou, sim, desempregado, passamos por momentos difíceis, mas o Senhor nos honrou tanto, tanto depois daquela atitude, né, que ele tomou diante, né, de mim ali, de Deus, falando, não, eu não vou me corromper, não, de jeito nenhum, né, e eu junto com ele ali firme, não, em nome de Jesus, né, o Senhor vai dar outra saída, outra providência, né, então a gente não pode ficar preso, né, porque é o único sustento, porque é a única fonte de renda, e aí acaba se corrompendo porque acha que não tem saída ou solução, queridos. A melhor saída, a melhor escolha que nós temos na vida é sermos íntegros, honestos, andarmos direitos e cabeça erguida sem ter com que nos envergonhar. A leitura diz assim, você já tentou vestir uma roupa que não serve mais? É incômodo e desconfortável. Quando uma roupa já não serve, seja porque encolheu, seja porque houve uma mudança no seu corpo, está na hora de trocá-la por uma que ajuste melhor. Ainda assim, muitas vezes insistimos em vesti-la. Em várias circunstâncias da vida, também insistimos em permanecer em lugares, situações e rodas de amizades nos quais não cabemos mais. Né, queridos, a gente precisa prestar atenção. Tem lugares que não cabe a gente, que ele está fazendo a gente se corromper, entristecendo o Espírito Santo. A palavra aqui em Provérbios 13:20 diz, né, os que andam com os sábios ficará sábio, mas os companheiros dos tolos será destruído, né? Aqui na palavra do Senhor, nessa versão aqui diz, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Então você fica andando com pessoas de más, né, de má índole, com falas que desagradam ao Senhor, você acaba pegando aqueles trejeitos, aquelas falas, desagradando o Espírito Santo e se afastando da presença do Senhor, né? Então, tem lugares que não cabe mais, que nós não cabemos mais, pois não condizem com quem somos. Pensamos que não merecemos mais do que aquilo que nos é proposto. Será que existe alguma área da sua vida que esteja desconfortável? Será que você tem se apertado para conseguir caber em algum lugar? Será, queridos, que você está se sentindo desconfortável em algum lugar e você continua ali por necessidade? Né? Precisa rever seus valores, seus princípios e saber que o Senhor é o Deus que nos sustenta, né? Ele é o nosso pastor e não nos deixa faltar nada, queridos, nada. A partir do momento que meu esposo tomou aquela decisão de sair daquela empresa com uma mão na frente e outra atrás, até o carro que ele tinha comprado da empresa foi para ação trabalhística e ele perdeu também esse carro. Mas o Senhor honrou tanto, tanto, tanto. Sabe, o Senhor tem coisas grandes a nos dar, a realizar em nossas vidas. Né? A palavra do Senhor é aqui em Isaías 55:9, que diz, como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então o Senhor tem coisas grandes, muito grandes para entregar em nossas mãos, mas nós precisamos estar preparados para receber. E a leitura continua dizendo, quando uma situação fica insustentável, precisamos procurar uma nova realidade. Em um período da minha vida, precisei pedir demissão. O autor também passou por essa parte de trabalho. Pedi demissão do meu trabalho para não ser conivente com as práticas erradas ali existentes. A partir da minha decisão, pude viver novas realidades. Muitas vezes ficamos presos em nós mesmos, pois acreditarmos que é impossível viver o novo, né? Mas Deus sempre nos mostra uma nova direção e nos leva a conquistar o que é maior e melhor do que esperamos ou imaginamos. Deus é lindo e faz essas coisas. O Senhor tem o maior e o melhor, né, do que nós esperamos ou imaginamos. A palavra do Senhor fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou para aqueles que o amam.
Temos de nos lembrar de que os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos e que Ele tem poder para nos tirar de lugares e contextos dos quais nós, por conta própria, não conseguimos sair. Se algum aspecto de sua vida em que você tem se comprimido e se acomodado, e se há algum aspecto de sua vida em que você tem se comprimido e se acomodado, este é o momento de se apropriar das promessas de Deus para a sua vida e pedir a Ele que lhe dê uma nova visão. Com a ajuda do Senhor, você pode ganhar novas vestes, superar as limitações e os impedimentos e prosseguir em direção à transformação. A minha oração hoje é que você tenha visão do que Deus tem para você. Em nome de Jesus, queridos, que você tenha visão do que o Senhor tem para você. Não se limite, não fique limitado. O Senhor tem grandes coisas a entregar nas suas mãos. Só esteja preparado para receber. E se você está marcando, marque aí o nosso título de hoje, é Novas Realidades. E o Senhor tem novas realidades para a sua vida, em nome de Jesus. A frase do dia é: uma vida nobre tem a ver com os nossos relacionamentos. Em 1 Coríntios 15, 33, diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E é verdade, queridos, as más companhias corrompem os bons costumes. Precisamos olhar bem com quem a gente anda, né, com quem a gente está se convivendo, se relacionando, né, com as amizades, etc. Precisamos detectar quando o relacionamento ou o ambiente está nos nutrindo ou drenando as nossas forças. Precisamos buscar sabedoria de Deus para tomarmos atitude e crescermos em todas as áreas de nossas vidas. A nossa palavra-chave é integridade, e uma pessoa íntegra, ela é honesta, ela age com ética, ela é coerente e age de forma reta e justa, mantendo consistência entre seus valores, palavras e ações, mesmo quando ninguém está observando, demonstrando confiabilidade, transparência e responsabilidade. Ela assume suas ações e deveres e tem conduta irrepreensível, baseada em valores fortes e inabaláveis. Uma pessoa verdadeira, que não se corrompe, que não entra naquele jogo, não entra naquela situação em que está sendo proposta a ela. E em Provérbios 10, 9 diz: quem anda em integridade anda seguro, enquanto os caminhos dos perversos são perigosos. Quem anda em integridade anda seguro, enquanto o caminho dos perversos são perigosos. Quando nós andamos em integridade, nós estamos seguros, nós não temos do que nos envergonhar, nós andamos de cabeça erguida e sabemos que o Senhor é o Deus que peleja por nós, que nos coloca no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas e abre portas e caminhos no deserto, onde não há saída. O Senhor nos mostra uma saída. E vamos fazer uma oração, queridos, que o Senhor fale melhor seu coração, os nossos corações, e que se tiver algum lugar, queridos, que tem te aprisionado, que tem te feito corromper os seus princípios, seus valores, entristecendo o Espírito Santo, fazendo você andar contra, o que diz a palavra do Senhor para a tua vida, rejeite. O Senhor tem grandes coisas a entregar em suas mãos, como diz essa palavra em Isaías 55, 9. Como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, os pensamentos do Senhor são os maiores e melhores, Ele tem coisas inimagináveis a entregar nas nossas mãos. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso, neste momento entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Pai querido, pedimos que o Senhor possa nos orientar, para que possamos, Senhor, viver os Seus propósitos, Senhor. Pois sabemos que os Seus caminhos, Seus pensamentos são maiores e melhores que os nossos. Senhor, oramos pela integridade, que essa palavra não seja apenas um ideal distante, mas a bússola, Senhor, que nos guia a cada passo das nossas vidas.
cada uma, Senhor, das nossas decisões, Pai, possam ser direcionadas por Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a viver de forma transparente e honesta, que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não, que a integridade seja a base sobre o qual construímos as nossas vidas. Reconhecemos, Senhor, uma vida, Pai amado, que possamos, Senhor Deus, ter uma vida íntegra e nobre, Jesus. Ah, Senhor Deus amado, nós sabemos, Pai, que nós precisamos, Deus, andar, Senhor Jesus, com pessoas que confessam, Pai, que falam, Senhor Jesus, as mesmas verdades da Tua palavra, em ambientes, Senhor Jesus amados, que sejam limpos, Senhor, de todo mal e corrupção. Ah, Senhor, reconhecemos que uma vida íntegra e nobre, Pai, tem a ver com os nossos relacionamentos, com os nossos laços, Senhor, com a família, no trabalho, com os amigos, colegas, Senhor Jesus, e acima de tudo contigo. Capacita-nos, Senhor, a nutrir esses relacionamentos com amor, dedicação, paciência, perdão e, crucialmente, com integridade, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, e nos liberta, Pai, de situações que nos aprisionam e nos obrigam, Senhor, a ser coniventes com coisas, Senhor, que desagrada a Ti. Coniventes, Pai, com erros, Senhor. Ah, Deus, dá-nos coragem, ousadia para nos libertarmos e viver o novo do Senhor para nós. O melhor, Senhor Jesus, de Ti para nós, Pai. Tira toda a veste de medo e coloca, Senhor Deus, veste, Senhor Jesus, de vitória. Veste, Senhor Jesus, de vencedores, em nome de Jesus, Pai. Que caia por terra toda derrota, que caia por terra toda vergonha, Senhor, todo medo, todo mal, em nome de Jesus, Pai. Eu entrego a vida dos seus queridos, os seus amados, em suas mãos, Jesus. O Senhor sabe, Senhor, as situações em que eles têm passado, o quanto o Senhor Jesus tem estado apreensivo, Senhor, mediante a tantas circunstâncias contrárias que aparecem em seus caminhos, mas que o Senhor possa fortalecer, Senhor, que o Senhor possa dar ousadia, sabedoria para que eles consigam lidar com essas situações, sair, Senhor Jesus, desses meios, ó Pai, no qual tem feito, Deus, com que eles se afastem da Tua presença, com que eles desagradem o Teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus. Dá, Senhor, providência, Deus. Abençoa poderosamente a vida de cada um, que eles possam entender, Deus, que o Senhor lança de nós todo medo e o Senhor nos faz ser valentes e corajosos e determinados, e nós, Senhor Jesus, assim não aceitamos viver essas situações que o inimigo coloca em nossos caminhos, e assim que rejeitamos todo mal, o Senhor nos honra, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Deus. Traz muita luz e direcionamento na vida dos teus servos. Traz, Senhor, em nome de Jesus, uma saída, uma resposta, Senhor, a cada um conforme a sua necessidade. Eu te peço, Senhor, te louvo, te agradeço por esse momento, por esta palavra, pela vida de cada amado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, queridos. Amém, amém. Que o Senhor abençoe e fale melhor em cada coração, né? E eu não sei a situação que você está passando, se está passando algo do tipo que está difícil tomar uma decisão, uma iniciativa, mas que o Senhor possa ir à sua frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, te libertando de todo mal, de toda cilada, de toda situação contrária, situações que desagradam ao Senhor, em nome de Jesus. E você possa conseguir ser forte, corajoso, né, e tomar decisões, e o Senhor vai te honrar, em nome de Jesus. Um grande beijo no seu coração, fica com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.